Olá a todos, amigos, irmãos, boa tarde, né? Hoje é sexta-feira, dia de Páscoa, e hoje eu queria conversar algumas coisas, né? Sobre este dia, sobre aquilo que o mundo hoje está celebrando, sobre aquilo que a igreja, né, está celebrando, né? Sobre aquilo que muitas religiões estão celebrando, né? E, infelizmente, algumas pessoas não sabem, né, a origem ou o porquê nós celebramos a Páscoa, sabe? A Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa do mundo, não é a Páscoa do marketing, não é a Páscoa que o mundo celebra, tá certo? Então, para começo, né, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo seja me dando graça e me dando sabedoria, entendimento, né, para mim poder passar. É rápido, eu acredito que é rápido. Passar a ideia da Páscoa, né? Passar o sentido da Páscoa, passar um pouco do significado da Páscoa, né? Amém? Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje vemos no mundo todo as pessoas celebrando a Páscoa de uma forma totalmente diferente. Celebrando uma Páscoa comercial, celebrando uma Páscoa do sistema, celebrando uma Páscoa com a sua própria filosofia, com a sua própria mentalidade. A Páscoa é só uma. Amém, gente? A Páscoa é somente uma, não existem duas nem três, não é a Páscoa do meu jeito, não é a Páscoa do seu jeito, é a Páscoa é somente uma, é a Páscoa do Senhor. Amém? A Páscoa do Senhor. Mas como começou essa festa ou essa celebração? Porque é uma celebração, Deus nos manda na sua palavra a celebrar a Páscoa. A sua Páscoa, não da sua forma, não da minha forma. Não é segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu penso. Não é segundo as minhas intenções, é segundo a intenção de Deus. A intenção de Deus está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Então, é segundo a intenção de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os pensamentos de Deus, é que nós podemos celebrar a Páscoa. Eu quero dizer uma coisa. Estava pensando aqui, né, que a Páscoa é uma celebração totalmente 100% cristocêntrica. Amém? Tá certo? A Páscoa é uma celebração, né, absolutamente 100% netamente cristocêntrica. Ou seja, Cristo sempre foi, desde o princípio até hoje, né, o motivo da Páscoa, né, o porquê da Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, segundo a palavra de Deus. Amém? Então hoje eu queria lembrar isso para você. Né? Eu quero lembrar isso para você. Principalmente aquele que é cristão, né? Porque para mim, para você, para a igreja celebrar uma celebração cristocêntrica como a Páscoa, primeiro, você precisa estar em Cristo. Segundo, Cristo precisa estar em você. Uma pessoa que não é cristã, realmente, da forma como está aqui na palavra de Deus, não pode celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa sempre foi específica para um povo e sempre será. Porque a Páscoa foi celebrada primeiro pelo povo de Deus, por ordem de Deus, através de Moisés, para Israel, que naquele tempo era o povo separado, o povo exclusivo de Deus. O povo de Deus, a nação de Israel. Quando estava lá, né, escravo pelos egípcios. Quando Israel era escravo de Faraó. Então vocês já lembram a história, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. E na última praga, né, Deus deu uma palavra para Moisés, uma revelação, como Deus costumava falar com Moisés, que ele ia destruir todos os primogênitos dos egípcios, desculpem, tanto os homens, seres humanos, como animais. Então Deus, né, a Páscoa também lembra a justiça de Deus. A Páscoa também lembra o juízo de Deus sobre o mundo.
sobre o Egito. O Egito representa o mundo, sobre o pecado, sobre o pecador. Então, a Páscoa representa juízo, justiça de Deus, representa a libertação do povo de Deus. A Páscoa representa tudo isso e muito mais, sabe? Nós temos entendido que o Antigo Testamento, a Torá, é sombra daquilo que havia de vir. Amém? A Torá era sombra daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. A Torá somente falou de Cristo. Era a sombra daquilo que viria a ser Cristo. Então, a Torá, irmãos, é cristocêntrica. A palavra de Deus é cristocêntrica. Não tem como tirar a Cristo do Antigo Testamento. Não tem como eu tirar a Jesus do Antigo Testamento, se como o próprio Jesus falou, né? Moisés falou dele. Moisés falou dele. Então, a Páscoa era algo cristocêntrico. Eu vou ler, irmãos, para não falar muitas coisas da minha própria voz. Claro que o Espírito Santo ele está no controle, mas eu quero ler aqui em Éxodo, capítulo 12, número 12, um símbolo que fala do apostólico, né, da autoridade, número da autoridade, né? Em nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Éxodo capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro. Um cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus, irmão? João Batista falou assim: eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui fala de um cordeiro natural, um cordeirinho, que representava, era a sombra de Jesus, né? Um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa, né? E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem, segundo o número de almas, cada homem conforme o seu comer fará a conta para o cordeiro. Amém? Vosso cordeiro será sem defeito, novamente, falando de Jesus. A Torá é cristocêntrica, a Páscoa é cristocêntrica, né? Vosso cordeiro será sem defeito. O macho de 1 ano, Jesus era um cordeiro sem defeito, imaculado. É o cordeiro de Deus, tem que ser perfeito, tinha que ser perfeito e imaculado, né? Vosso cordeiro será sem defeito. Ele é o nosso cordeiro, o seu cordeiro. A Páscoa representa um cordeiro a Jesus, não é um coelho, não é um ovo de Páscoa, nada disso que o mundo está ensinando e você está absorvendo e sendo influenciado. E ainda você acha isso bonito. E ainda você acha isso que não tem nada a ver, ainda você vai me chamar de religioso ou fanático por falar isso. Mas estou falando conforme a palavra de Deus. Estou te falando, te ensinando algo conforme aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Naquilo que Deus, o próprio Deus mandou para Moisés. E naquilo que o Espírito de Deus fala na palavra de Deus. Não é palavra de César. Estou somente externando, né, aquilo que Deus falou. Vosso cordeiro será sem defeito, o macho de 1 ano, né? Vós tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Muitas vezes nós falamos que Jesus foi assassinado, que nós matamos o cordeiro. Sim, é uma certa forma nós com nossos pecados matamos, mas Jesus falou bem claro para os romanos: vocês não estão me matando, eu estou dando a minha vida. Jesus, ele deu a sua vida, ele cedeu em sacrifício por nós, por você, pelo homossexual, pela prostituta, pelo adúltero, pelo assassino, pelo pedófilo, pelo estuprador, né? Por Bolsonaro, por Lula, por Maduro,
pelos terroristas, por Israel, pelo povo do Hamas, por todo o mundo, passado, presente e futuro. Jesus se entregou como um sacrifício e liberou seu perdão. Liberou a maior forma de demonstração do amor na cruz do Calvário e derramando seu sangue como tinha que ser segundo a Torá. E é pelo sangue dele que você e eu fomos perdoados, né? Jesus nos perdoou, porque esse é o caráter de Jesus, perdoador. Vamos continuar para continuar falando mais. E tomarão do sangue e o colocarão nas duas ombreiras e na verga e na porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão ácimo e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vosso cajado na mão. E o comereis com pressa, rápido. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, ou seja, que na Páscoa do Senhor, até hoje os judeus celebram essa Páscoa e eles comem carne assada de cordeiro, de ovelha, né? Segundo a lei, não de qualquer jeito. Para aqueles que são ortodoxos e praticam a palavra ainda ao pé da letra. Eles comem carne assada. Eles comem carne assada, não é cozida, não é guisada. É assada no fogo. Não é peixe, é carne. Tá entendendo? Como é que a palavra de Deus nos ensina, a forma de Deus é totalmente contrária à sua, é totalmente contrária à nossa. A Páscoa do Senhor é totalmente contrária à Páscoa que celebramos aqui no continente ocidental, no continente americano, onde muita gente tradicional, religiosa, quer celebrar a Páscoa do seu jeito, segundo os costumes antigos que homens religiosos lhes mal ensinaram, quando Deus nos ensina como tem que ser comida, como tem que ser celebrada a Páscoa do Senhor. Está entendendo, irmão? É um confronto para nós, é um confronto para muitos cristãos, para muitos crentes hoje, mas é a palavra de Deus. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nessa noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, né? Tanto do homem como do animal. E contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. A Páscoa, para nós, para o povo de Deus, é libertação, é perdão. Falo perdão, sabe por quê, irmão? Porque vocês acham que naquele tempo todos os judeus eram santos, entre aspas, sem pecado? Não mereciam morrer? Eram homens todos bons? Não eram homens bons. Haviam homens traiçoeiros, pecaminosos. Haviam homens gananciosos. Haviam homens fofoqueiros. Haviam homens amantes dos seus próprios deleites. Porém, eles eram o povo judeu, o povo de Deus. Então, para nós, o sangue do Cordeiro, para o nosso tempo, no novo pacto, o sangue de Jesus representa perdão dos pecados e do pecador. Mas não quer dizer, irmão, que o perdão dos nossos pecados representa ou quer dizer que nós vamos para o céu, que nós já ganhamos o céu, que nós ganhamos uma casa, um lugar lá no céu. Não, é totalmente mentira. Se eu falasse isso, seria mentiroso. O perdão de Deus demonstra quem é Deus. Deus é amor. Deus é justo, Deus é fiel. Mesmo que você e eu sejamos infiéis, Ele permanece fiel para sempre, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é perdoador, Ele é amor. Amém? Ele é amor.
O perfeito amor cobre multidões de pecados. Foi isso que Deus fez com o povo de Deus. Isso foi no tempo do povo de Deus lá no Egito. Deus perdoou a todos, perdoou os pecados e os pecadores de Israel. Porém, para o mundo, para o Egito, para o faraó e os egípcios, Deus trouxe justiça, Deus trouxe condenação, Deus trouxe pragas. Está entendendo? Então a Páscoa para nós representa libertação, graça, misericórdia e juízo e justiça para o pecador. Aleluia. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Então, outra coisa aqui que eu vejo nesse versículo é que Deus executou juízo contra as potestades, contra as falsas deidades do Egito, contra os deuses do Egito. Deus fez justiça, demonstrando que só o Senhor é Deus, que Ele somente é o único Deus, por encima de todos os deuses, por encima de todos os pseudo-deuses. Somente Deus é o nosso Deus. Somente Deus é perfeito, o invisível, não tem imagem, não é estátua, é Deus, o invisível, é Ele que é Deus. E os egípcios naquele tempo tinham estátuas, adoravam imagem, adoravam um monte de coisas que eram demônios e que são demônios. Deus lhe trouxe justiça e juízo contra toda aquela idolatria, contra todos aqueles demônios, contra o Egito, contra os egípcios, contra os pecadores que estavam contra o povo de Deus e contra Deus também. E o sangue vos será, olha aqui, o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir sangue, passarei sobre vós. É isso que significa Páscoa. Pesar em hebraico. Pesa. Páscoa é igual a pesa, ou pesar, que significa passar por cima. Foi isso que Deus fez. É isso que Deus está falando aqui. Né? E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será um por memorial. E esse dia vos será por memorial. Está entendendo, irmãos, o que realmente é a Páscoa? A Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa do mundo, não é a Páscoa que se celebra no Brasil, não é a Páscoa que se celebra no continente americano, é a Páscoa do Senhor, é a Páscoa que Deus estabeleceu na palavra, com a sua palavra falada para Moisés, e depois mais adiante, séculos mais tarde, Deus confirma essa Páscoa através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Então, irmão, por intermédio da fé, falando de Moisés agora. Por intermédio da fé, Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o anjo destruidor, o anjo do Senhor, não tocasse nos primogênitos dos israelitas, povo de Deus. Hebreus 11, 24. Então, assim, por intermédio da fé, irmão, a Páscoa é um ato de fé. Celebrar a Páscoa do Senhor é um ato de fé. Não é um ato de marketing, não é um ato de religiosidade, é um ato de fé. A Bíblia diz que pela fé nós somos salvos, que a vida do cristão é pela fé. Então, você que é cristão, quando eu falo cristão, eu volto e repito. Você que é cristão é aquele que está em Cristo e que Cristo está em você. Amém? E que é guiado pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Amém? É para você que estou falando hoje essa palavra agora, né? É por intermédio da fé, aquele que vive pela fé, né? Celebramos a Páscoa e fazemos a aspersão do sangue para que o anjo destruidor não toque nos primogênitos dos israelitas. É pelo sangue de Jesus que a nossa família está protegida. É pelo sangue do Cordeiro que a nossa casa está protegida. É pelo sangue do Cordeiro, aleluia, que a minha esposa, o meu filho, o meu matrimônio, o ministério está protegido. E não há destruidor que possa destruir aquilo que está coberto, protegido pelo sangue do Cordeiro.
Não há maldição, não há doença que possa tocar e destruir a nossa vida quando nós estamos debaixo do poder do sangue de Cristo. A graça, a Páscoa, irmão, representa a graça de Deus. A Páscoa de verdade hoje representa hoje, aleluia, não somente para os israelitas, mas para o mundo todo, porque o sangue de Jesus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu somente pelos israelitas. Jesus não morreu pelos judeus. Jesus morreu para perdoar ao mundo tudo, passado, presente e futuro. Jesus me perdoou, Jesus perdoou você, Jesus perdoou, aleluia, o mundo, Jesus perdoou a todos os pecadores, Jesus perdoou-se. Jesus não tem nada em contra de você, Jesus não tem nada em contra, aleluia, de você. Mesmo que você esteja continuamente pecando contra Deus, esteja continuamente fazendo coisas erradas, esteja falhando contra Deus, Deus já te perdoou. Jesus, ele derramou seu sangue e com esse sangue, aleluia, ele te perdoou. Ele te perdoou. Mas não quer dizer que é por isso que você já é filho de Deus. Não quer dizer que porque Jesus te perdoou, você não precisa mudar. Você precisa mudar. Porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Aleluia. Que quando eu sou nova criatura, quando eu estou em Cristo Jesus, quando eu sou cristão, quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que buscar mudança, mas não por minhas próprias forças, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai, aleluia, mudar, transformar a minha e a tua vida. É o Espírito de Deus, é o Espírito que está, aleluia, operando hoje nos cristãos, nos filhos de Deus. Amém? É o Espírito de Cristo. Eu também vejo a Páscoa, irmãos, aleluia, no versículo mais conhecido do mundo todo, né? João 3,16. Porque de tal maneira, presta muita atenção, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu, o Pai, Deus, ele entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para quê? Para que todo aquele, não é somente para os judeus, não é só para os israelitas, é para que todo aquele que crê nele não pereça, não seja destruído no inferno, senão que tenha vida eterna. E então essa palavra, a Páscoa, irmãos, a Páscoa é evangelística. A Páscoa é gratuita. A Páscoa é evangelística. A Páscoa, se você quiser celebrar ela, você tem que reconhecer ao Senhor Jesus. Aleluia. Crê em Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Mas a todos, aleluia, os que o receberam e aos que creem no seu nome, lhes deu poder, potestade de ser chamado filho de Deus. Então, irmão, existem uns quesitos na palavra de Deus, biblicamente falando, aquilo que o Espírito nos ensina, que para mim ser filho de Deus, eu preciso, aleluia, reconhecer a Jesus como meu Senhor e aceitá-lo como meu Salvador. Aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador e reconhecê-lo como meu único Deus Todo-Poderoso. E aí, é ali que você, que eu, vamos ter autoridade, potestade legal. Legalmente vamos ser chamados de filhos de Deus. Porque você reconheceu a Cristo, porque você comeu do pão da Páscoa. Aceitou o sangue do Cordeiro, aleluia. Aceitou o sacrifício perfeito. E hoje você pode celebrar a Páscoa. Pode dar glória a Deus, porque a Páscoa, que é Jesus, é libertação, é vida eterna, é salvação, é perdão, é graça, é fé. Tudo isso é a Páscoa. Jesus é tudo isso. A Páscoa é verdade. A Páscoa traz justiça e juízo contra o pecado, contra os pecadores, contra o mundo. A Páscoa é tudo isso também, irmão. Então, se você está em contra de Deus, está andando contra do Senhor, e não se arrepende, e não quer se arrepender, e quer andar em pecado, a Páscoa hoje, para muitos é libertação. A Páscoa hoje para muitos é cura. A Páscoa hoje para muitos é liberdade. A Páscoa hoje para muitos, hoje, aleluia, é graça de Deus. É vida eterna, é salvação em Jesus. Mas para aqueles que não querem andar
com Jesus, querem andar voltado contra Deus, contra Jesus, contra a sua palavra. A Páscoa hoje é juízo, é justiça, é destruição. Mas não porque Deus quer, porque é assim que está estabelecido um princípio espiritual, um fundamento sobrenatural. E é cumprido sempre, né? Então, assim, por intermédio da fé. Então, irmão, a Páscoa é um ato de fé. É um ato de fé. Se você está na sua casa, no teu quarto, onde você estiver, clama o nome de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Clama pela presença de Jesus, onde você estiver. É um ato de fé. Viva essa Páscoa. Desfrute da Páscoa. Sinta a Páscoa dentro de você. Sinta a Páscoa dentro de você. A Páscoa hoje é Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Olha aqui, ó. O Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo nos convida a celebrar a Páscoa. Jesus entregou sua vida em nosso lugar. Olha aqui, ó. Como diz aqui em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos do fermento velho. Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Uma nova massa, né? Assim como está sem fermento. Uma nova massa sem fermento. Porque Cristo, olha aqui, porque Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, a nossa Páscoa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hoje, Cristo é a nossa Páscoa. Não é um coelho, não é um ovo de Páscoa que o mundo quer te passar, quer te ensinar e você está se deixando influenciar. Cristo é a nossa Páscoa. Não tem como mudar. Não pode misturar, irmão, é para você. Não pode misturar o santo com o profano. Tudo isso de coelho, de ovo, tudo isso é profano. É profano. E se você mete isso para a sua igreja, está profanando a Páscoa do Senhor. Está profanando a celebração pura que Deus nos mandou e que Deus te manda a celebrar a Páscoa. A tua Páscoa é Cristo. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa é sacrifício. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Portanto, celebremos a festa. Aqui está uma ordem do Espírito Santo, através de Paulo. Celebremos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento dos egípcios, não com o fermento do mundo. Ou seja, não misture o santo com o profano. Não é com ovo, não é com coelho de Páscoa, irmão. É engraçado, parece, mas não é engraçado. A Páscoa é Cristo. A Páscoa é pura, é imaculada. A Páscoa é santa, a Páscoa é pela fé. A Páscoa é o próprio Cristo. Então, portanto, celebremos. Se vai celebrar a Páscoa, você, igreja, aleluia, você que é aqui do Brasil, se você quer celebrar a festa da Páscoa, celebre, mas não com o fermento do mundo, não com o fermento velho, não com o fermento do sistema pecaminoso, não com o fermento do diabo, não com o fermento de espíritos humanos, não com o fermento das boas intenções. Não, celebre a Páscoa, aleluia, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Celebrar a Páscoa não é estar com malícia no coração, né? Com maldade no teu coração. Celebrar a Páscoa, eu vou te falar aqui como o apóstolo Paulo fecha. Mas com os pães não fermentados, novamente. Não é com fermento do mundo, não é com fermento. O fermento fala do pecado na vida da pessoa. No pecado dentro do coração do crente, do cristão. Então não é com os pães fermentados, não é com fermento, sino que a Páscoa, irmã, a nossa Páscoa, o nosso Jesus, aleluia, a nossa celebração tem que ser com os pães da sinceridade e da verdade. Só que antigamente os pães eram pães asmos, sem fermento, um pão que não tinha muito gosto. Então assim, para você hoje, quizás ser sincero não é tão gostoso, né? Para você hoje ser verdadeiro não é tão bom. Porque se você é sincero, porque se você é verdadeiro, você vai ter que demonstrar e mostrar quem é você realmente de dentro para fora. É isso quem é você. Aquilo que você mostra
de imagem, de fachada para as pessoas, é essa pessoa que não é você. Você realmente é quando você é sincero, quando você é verdadeiro contigo mesmo, com Deus, com a palavra de Deus. Então, assim, os pães que o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus nos manda comer para celebrar essa Páscoa, tem que ser com sinceridade e com verdade. Sinceridade e verdade. Não é com obras vazias, não é com palavras vazias. Como falou um amigo meu, é como uma demonstração de amor. Mas não é só demonstração de um amor fingido, porque o próprio Deus nos manda que o amor seja sem fingimento. Então, assim, é sem maldade e sem malícia. E que maldade, irmão? Eu poderia dar uma lista, um caderno, uma bíblia de todo tipo de maldade que aqui se está referindo à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Então você não pode tomar a Páscoa, né, com uma vida dupla, com uma vida misturada, né? Você não pode celebrar a Páscoa e no teu coração existe adultério, no teu coração existe fornicação, no teu coração existe a pornografia, no teu coração existe a mentira, no teu coração existe a pedofilia, o estupro, no teu coração existe ainda o assassinato, o ódio, a raiva, a ira contra teu próximo, no teu coração não existe perdão, você não consegue perdoar e ainda você quer celebrar a Páscoa do Senhor. Não pode. Você está tomando a Páscoa com um pão de mentira, um pão fermentado. A mentira é o fermento que te impede de celebrar a Páscoa genuína, que é com os pães ácimos da sinceridade e da verdade. Né? Tem pessoas que amam mais o dinheiro. Tem pessoas que estão em desobediência. Tem pessoas que odeiam seus pais. Tem pessoas que odeiam seus irmãos. Tem pessoas que odeiam seus filhos. Eita Deus! Examine-se, pois, antes de celebrar a Páscoa. Seja sincero. Coma do pão que Jesus te oferece. Não coma do pão que o diabo amassou. Coma do pão que Deus te oferece. O pão da verdade e o pão da sinceridade. E elimine esse pão da maldade e da malícia. O pão, a Páscoa, é como se fosse uma antessala para nós entrarmos no reino de Deus. Porque não é qualquer que pode tomar, é um povo exclusivo. Hoje, agora sim falo. Para celebrar a Páscoa, irmão, temos que estar na condição de um povo exclusivo de Deus, um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é todo mundo que toma a Páscoa. Eu vejo pessoas no mundo, homossexuais, prostitutas, trans, tudo aquilo que o mundo tem criado hoje em dia, que parece algo normal, parece algo que nós temos que aceitar como algo puro e verdadeiro, como algo bonito. Não é bonito. Aos olhos de Deus não é bonito, nunca será bonito. Eu respeito. Tenho amigos, colegas que estão nesse mundo, eu respeito. Mas não aprovo, não aplaudo, não celebro. Mas como eles são seres humanos, são meu próximo, eu tenho que amá-los. Como Deus também ama eles, mas não aplaude o pecado, não aplaude suas práticas, não aplaude suas imundícias que pratica. Então, como uma pessoa desse, um ser humano, uma criatura desse, pode dizer, eu estou celebrando a Páscoa do Senhor? Não pode, meus irmãos. A Páscoa do Senhor é a Páscoa do Senhor, é imaculada, é pura, é santa. É baseado na sinceridade, na verdade. Quando eu não aceito aquilo que eu sou, quando eu não aceito a minha identidade, quando eu não aceito aquilo que Deus fez, como Deus me fez, eu não estou sendo sincero, eu não estou sendo verdadeiro. Quando eu não aceito isso, como é que eu vou dizer que eu posso tomar a Páscoa do Senhor e dizer, ai, Deus me ama? Deus te ama, sim. Deus te ama e Deus me ama. Mas Deus não ama aquilo que você não pode esperar que Deus aprove, que Deus aplauda, que Deus faça festa com aquilo que você acredita, com aquilo que você acha. O que você acha é você. Aquilo que você acha é você que está achando, não é Deus. Não quer dizer que Deus está te aplaudindo. Está entendendo? Todas essas práticas contrárias à palavra de Deus vão te levar para o inferno, vão trazer juízo, destruição na tua vida, hoje, amanhã, tarde ou mais cedo.
Mas a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é pura, assim como Jesus é puro, porque a nossa Páscoa é Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas se você quiser, aleluia, celebrar a Páscoa de forma digna, como Deus nos manda na palavra de Deus, irmãos, siga Jesus. Reconheça Ele como o teu único e suficiente Salvador, como a única pessoa que pode te mudar, pode te transformar, pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um homem de verdade, como diz a palavra de Deus, que se comporte varonilmente conforme a palavra de Deus. Irmãos, a Páscoa é Jesus, a Páscoa é transformação, mas a Páscoa também trouxe juízo para o povo de Deus. Não trouxe no momento da Páscoa, o anjo da morte, o anjo da destruição, o anjo do Senhor, ele passou sobre todo o Egito. E as únicas famílias que se salvaram foram as famílias que estavam marcadas nas suas portas, seladas com o sangue do Cordeiro, Cordeiro puro, imaculado. O resto, tudo foi destruído. O juízo chegou naquelas casas onde não estava o sangue. Onde não está Jesus, onde não está o sangue de Jesus, ali há destruição. O inimigo vem para trazer destruição. Está entendendo? Só que mais adiante, depois que o povo de Deus saiu, celebrou a Páscoa às pressas, como Deus mandou, eles celebraram às pressas, saíram, comeram seu pão, comeram do cordeiro e saíram depois daí do Egito. Com o passar do tempo, muitos dos pecadores judeus que estavam aí, que foram salvos pela graça da Páscoa, pela graça de Jesus, eles foram mortos por incrédulos, por murmuradores, por criticones, por insatisfeitos, por blasfemadores, por se levantar contra os líderes do Senhor, por não acreditar na palavra de Deus, por glutones, por mentirosos, por avarentos, muitos. E a maioria daquele povo que saiu do Egito foi destruído. E eles, pela graça de Deus, eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro na Páscoa, lá no Egito. E saíram livres, saíram com vidas, glória a Deus, né? A Páscoa, irmãos, é uma oportunidade para você mudar. A Páscoa é um tempo para você recapacitar, avaliar a tua vida, como você está vivendo diante de Deus e diante dos homens e diante de ti mesmo. A Páscoa é para isso. Se você vê que você está vivo hoje, é pela graça de Deus, que Deus te perdoou, que você está livre hoje, está tendo uma vida de oportunidade. Te acerca ao Senhor Jesus e busca mudar as tuas atitudes, busca mudar o teu caráter, mas não por você próprio, não por você mesmo. Busca mudar pelo poder de Deus, porque o Evangelho, irmão, é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, não a todo aquele que é incrédulo. O Evangelho não é religião, como muitos creem, muitos pensam, muitos criticam, muitos julgam. Ah, tu é um religioso evangélico. O Evangelho, irmãos, não é religião. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas, para a salvação a todo aquele que crê. Para dar e oferecer Jesus, para dar e oferecer a Páscoa a todo aquele que crê, a todo aquele que crê pela fé, porque Jesus é a salvação e a Páscoa é salvação. Então, aleluia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para oferecer salvação, para levar Jesus, para levar, aleluia, aleluia, a Páscoa a todo aquele que crê. Primeiramente ao povo de Deus e depois aqueles que creem. Então, meus irmãos, a Páscoa é muito profundo falar sobre a Páscoa. Então, irmãos, eu quero lembrar aqui o versículo do apóstolo Paulo, da palavra de Deus através de Paulo. Purificai-vos do fermento velho. A Páscoa é purificação. A Páscoa é purificação. Para poder celebrar a Páscoa, você tem que se purificar primeiro. Tirar toda aquela imundície do fermento velho. Tirar toda aquela conduta do homem velho, do César velho, da pessoa velha, da antiga maneira de viver. Se você era ladrão, não roube mais. Se você era prostituta, não se prostitua mais. Se você era homossexual, então muda a tua maneira de viver e aceita aquilo que Deus criou em você.
Varão e hembra, varão e fêmea, homem e mulher, Deus os criou. Mas não contamine, não misture o santo com o profano. A Páscoa, Jesus Cristo, Ele é santo. Não tem mistura em Cristo, irmão. Nessa parte aqui, biblicamente falando, não tem inclusão. Não tem mistura. Não se mistura o santo com o profano. O que é santo é santo. O que é de Deus é de Deus. O que é bíblico é bíblico. E o que é do mundo é do mundo. O que é do pecado é do pecado. O que é do inferno é do inferno. O que é do diabo é do diabo. O que é do Egito é do Egito. Está entendendo? O que é de Deus é de Deus. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, fala assim que nós somos um povo exclusivo. Nação santa, povo adquirido por Deus, linhagem santa. É isso que nós somos, quando estamos em Cristo e quando Cristo está em nós. E como diz Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são esses os filhos de Deus. Se é que Cristo está em nós e nós em Cristo. Amém? Então, irmão, celebre uma Páscoa sem mistura, sem fermento do mundo, sem fermento do pecado, sem fermento da mentira, do engano, da maldade. Tira toda a malícia do teu coração em nome de Jesus. Eu sei que por você mesmo é impossível. Por você mesmo, por você próprio, nas tuas próprias forças, é impossível você mudar. Porque você não tem esse poder, essa virtude de mudar sozinho. Não pode, não tem esse poder. Mas Jesus pode mudar se você quiser. Porque diz Filipenses 4,13: todo eu posso naquele que me fortalece. Todo eu posso em Cristo Jesus. Na minha Páscoa. Cristo é minha Páscoa. Ele me fortalece. Aí você pode mudar. Todo você pode. Em Cristo. Se você não está em Cristo, você não pode nada. Se você não está em Cristo, você não pode nada. E se Cristo não está em você, aí que você não pode nada mesmo. Então, irmão, tira o fermento. Não coma mais um pão contaminado com mentira. Não celebre mais a Páscoa com maldade, com malícia, com mentira, com engano. Em nome de Cristo Jesus. Jesus é um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro imaculado pelo seu sangue. Deus nos purificou, nos limpou, nos perdoou. Aleluia. Então toma, celebra essa Páscoa, irmão, com sinceridade e com verdade de coração. Porque Cristo, Ele é a verdade. Cristo é o nosso Senhor, nosso modelo para ser e celebrar uma Páscoa cristocêntrica, porque a Páscoa antiga e hoje é cristocêntrica e sempre será cristocêntrica. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Felizes festas para vocês em nome de Jesus. Que Cristo Jesus venha se revelar a sua vida na tua casa e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua casa, nas portas da tua casa e que a destruição não recaia sobre a tua casa. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que pelos seus frutos nós seremos conhecidos. Quem está em Cristo e Cristo em nós, Cristo nele, será conhecido pelos frutos. Não porque diga, eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu canto, eu louvo, eu prego, eu sou missionário, sou pastor, sou apóstolo, sou profeta, sou evangelista, sou diácono. Não tem nada a ver isso. Não quer dizer isso. Quando Cristo está em você e você em Cristo, aí é diferente. Aí pelos teus frutos cristocêntricos e cristãos, você será conhecido. Porque Cristo, aleluia, é em nós, é a esperança de glória. E Cristo em nós se demonstra com o caráter. Com o caráter, não só da boca para fora. Amém? Não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não vai pecar mais, que você não vai falhar mais. Vamos sim, quizás até todos os dias. Porém, nós temos a graça da Páscoa, o sangue do Cordeiro. Temos a quem buscar e a quem nos humilhar e chorar de verdade e poder mudar e querer mudar. Amém? E Jesus te perdoa de todo pecado. Amém? Deus te perdoa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. E que esse rosto venha revelar a Cristo na tua vida. Amém? E que essa atitude de Cristo se manifeste, sejam real, sejam visíveis em ti, através de ti. Em nome de Jesus. Irmão, tira a malícia e a maldade do teu coração. Não celebre uma Páscoa
que Deus te mandou de uma forma impura. Não mistures o santo com o profano. Amém? Come com os pães, aleluia, não fermentado. O pão da sinceridade, o pão da verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cristo Jesus, Ele é a verdade. O Espírito Santo, Ele é a verdade. Deus Todo-Poderoso, Ele é a verdade. E a sua palavra é sincera, não mente. Tudo aquilo que Ele fala, se cumpre. Tudo aquilo que Ele falou, vai se cumprir. Hoje e amanhã, mas quando você menos espera. E a seu tempo, tudo vai se cumprir no nome de Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Felizes festas, Deus te abençoe. Boa tarde.